Olá, tudo bem, pessoal? Nós estamos estudando o PET 4, já nesse final do ano de 2021, semana 3, filosofia, nossa disciplina, a série é o terceiro ano. Eu sou o professor Patrick Rocha, esse é o meu canal. Vamos lá estudar? Semana 3, Baruch de Spinoza. Olá, estudante. Você já percebeu que muitas vezes ficamos alegres ou tristes pelo simples fato de nos encontrarmos com determinadas pessoas? Alguns encontros nos afetam de tal modo a produzir ou aumentar em nós a alegria, e outros encontros nos afetam de modo a produzir o oposto, a tristeza. Isso é normal, né, gente? Às vezes a gente encontra algumas pessoas que nos provocam tremenda alegria e outras que nos deixam tristes. Por quê, né? Na visão do Spinoza que vai acontecer isso aí. Spinoza produz uma filosofia que pretende superar o dualismo corpo e mente e, ao mesmo tempo, abre horizontes teóricos para uma ética dos afetos. As duas historiadoras e consagradas da filosofia, Maria Lúcia Aranha e Maria Helena Martins, te conduzirão nas próximas linhas para compreender o pensamento desses filósofos. Então vamos lá, Baruch de Spinoza. Ele, no século XVII, Spinoza constituiu uma exceção na tentativa de superar a dicotomia corpo-consciência para restabelecer a unidade humana. Como para ele o desejo é a própria essência humana, interessa-se por tudo o que nos dá alegria e, por consequência, aumenta nossa capacidade de pensar e de agir, distinguindo o que nos leva à tristeza, à passividade e que atrofia nossa potência de existir. O paralelismo, ao analisar as possibilidades de expressão da liberdade, Spinoza desafia a tradição vinda dos gregos. A novidade é a teoria do paralelismo, segundo a qual não há relação de causalidade ou de hierarquia entre corpo e espírito. Nem o espírito é superior ao corpo, como afirmam os idealistas, nem o corpo determina a consciência, como dizem os materialistas. A relação entre um e outro não é de causalidade, mas de expressão e simples correspondência, pois o que se passa em um deles exprime-se no outro. A alma e o corpo expressam a mesma coisa, cada um a seu modo próprio. Não convém, portanto, dizer que o corpo é passivo, enquanto a alma é ativa, ou vice-versa. Quando passivos, os somos de corpo e alma; quando ativos, os somos de corpo e alma também. Somos ativos quando autônomos, senhores de nossa ação, e passivos quando o que ocorre em nosso corpo ou alma tem uma causa externa, mais poderosa que nossa força interna. Daí decorre a heteronomia. Vejamos como Spinoza concebe as paixões da alegria e da tristeza. Qual a diferença entre elas? A alegria é a passagem do ser humano de uma perfeição menor para uma maior. A tristeza, 2, é a passagem do ser humano de uma perfeição maior para uma menor. Entendeu? Então, da alegria é da perfeição para algo maior e a tristeza para algo menor. A paixão alegre aumentará o nosso ser e a nossa potência de agir, aproxima-nos do ponto em que nos tornaremos senhores dela e, portanto, dignos de ação. Assim, o amor é a alegria do amante, fortificada pela presença do amado ou da coisa amada. Outras expressões da alegria são o contentamento, a admiração, a estima, a misericórdia. A paixão triste afasta-nos cada vez mais da nossa potência de agir, por ser geradora de ódio, aversão, temor, desespero, indignação, inveja, crueldade, ressentimento, melancolia, remorso, vingança. E quanto à alma, qual é a sua força e sua fraqueza? A virtude da alma, no sentido primitivo de força, de poder, consiste na atividade de pensar, conhecer. Portanto, sua fraqueza é a ignorância. Quando a alma se reconhece capaz de produzir ideias, passa a uma perfeição maior e é afetada pela alegria. Mas se em alguma situação a alma não consegue entender, a descoberta da sua importância provoca o sentimento de diminuição do ser e, portanto, a tristeza. Nesse caso, a alma está passiva. Ética da felicidade. O que fazer para evitar a paixão triste e propiciar a paixão alegre? Pela teoria do paralelismo,
A alma não determina o movimento ou o repouso do corpo, nem o corpo leva a alma a pensar. Por isso, não cabe ao espírito combater as paixões tristes. O que as destruirá só pode ser uma paixão alegre, nas situações em que, de joguetes dos nossos afetos, podemos passar a ser senhores deles. Portanto, um afeto jamais é vencido por uma ideia, mas um afeto forte é capaz de destruir um afeto fraco, diferentemente de outros filósofos que estabelecem hierarquias e subjugam as paixões à razão. Para Spinoza, a felicidade e, portanto, a liberdade não está em nos livrarmos das paixões. Assim ele diz: a felicidade não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude, e não gozamos dela por refrearmos as paixões, mas ao contrário, gozamos dela por podermos refrear as paixões. As boas paixões permitem o desenvolvimento humano, facilitam o encontro das pessoas e proporcionam alegria. As más impedem o crescimento, corrompem as relações e as orientam para as formas de exploração e destruição. Atividades. 1. Spinoza parte de um conceito muito precioso de substância, isto é, de ser de um ser que existe em si e por si mesmo, que pode ser concebido em si e por si mesmo, e sem o qual nada existe nem pode ser concebido. Toda substância, substância por causa de si mesma, causa da sua essência, de sua existência e inteligibilidade de ambas. Ao causar-se a si mesmo, causa a existência e a essência de todos os seres humanos. Baruch de Spinoza. Por fazerem parte da mesma corrente de pensamento, o racionalismo, Descartes e Spinoza tinham ideias semelhantes quanto à importância da razão. No entanto, quanto às substâncias, eles divergiam. Por quê? Descartes defendia a existência de 3 substâncias e Spinoza apenas de uma. Então a resposta correta aqui é a letra B. Desde Platão, no número 2, desde Platão há um dualismo entre material e imaterial, sensível e inteligível, mente e corpo. Descreva as ideias de Spinoza que apresentam uma alternativa a este dualismo. Segundo Spinoza, mente e corpo são modificações da substância única. Logo, a ligação corpo e mente e a relação de ambos ocorre de uma forma direta e imediata. A relação de corpo e mente é uma relação de correspondência ou expressão, ou seja, o corpo e a mente exprimem o mesmo acontecimento à sua maneira particular. 3. O que representam a felicidade e a tristeza na ética de Spinoza? Os afetos primários, felicidade e tristeza, são a origem de todos os outros sentimentos: ansiedade, calma, ciúme, culpa, depressão, rancor, preguiça, entre outros. O amor, por exemplo, é a felicidade acompanhada de uma causa exterior. 4. Analise o trecho da canção do músico Emicida que fala sobre amizade. Quem tem um amigo tem tudo. Se o poço devorar, ele busca no fundo. É tão 10 que junto todo o estresse em miúdo. É um ponto para escorar quando foi absurdo. Relacione o trecho dessa música com a causa de alegria para Spinoza e responda: por que as relações de amizade são bem-vindas na ética de Spinoza? Spinoza refere-se à amizade como um afeto de alegria, útil aos homens, pois os conduz a fazer bem uns aos outros e os capacitam para a ação comum. A amizade é em si mesma uma condição de abertura aos encontros alegres. Ok? Obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchauzinho.